Enquanto Leonardo fica horrorizado ao ver os nobres espalhados pelo chão, Julius está realmente divertido. Scarlett quase se sente tentada a esbofeteá-lo também, mas decide não ir tão longe por enquanto. Ela se aproxima de Julius e Leonardo para cumprimentá-los, e eles perguntam o motivo de seu acesso de fúria violento. A princípio, Scarlett fala como o ChatGPT, dizendo que eles cometeram crimes indizíveis e depois começaram a se justificar, então ela os puniu na hora. Mas quando Julius pede detalhes exatos, ela responde que eles a irritaram, então ela os nocauteou. Leonardo tem um mini ataque cardíaco ao ouvir isso, mas Julius começa a rir, dizendo que gostaria que alguém já tivesse inventado câmeras, pois ele realmente queria ver como Scarlett espancou todos os nobres. Ele diz que ela deveria ter esperado por ele para começar a briga, mas Scarlett lhe diz que é um pedido irracional. Enquanto isso, seu irmão começa a perder o controle, pensando nas consequências, mas Julius o assegura de que ele cuidará das coisas ali. Scarlett de repente começa a sentir tontura e cai no chão, com Julius segurando sua cabeça pouco antes que ela atinja o chão. Scarlett acorda 3 dias depois, ouvindo o som de sinos em sua cabeça. Enquanto ela lentamente volta a si, percebe que usou demais o poder com o qual Crenoa, o deus do tempo, a abençoou. No entanto, no momento em que ela abre os olhos, encontra uma criada em cima dela, apontando uma faca. Scarlett calmamente pergunta à criada: quem é ela? Mas a criada grita para ela morrer e tenta esfaqueá-la. No entanto, ela não consegue superar o tempo de reação de Scarlett e é jogada contra uma parede instantaneamente. Leonardo chega correndo ao ouvir um barulho alto do quarto de sua irmã e fica chocado ao ver que a primeira coisa que ela fez depois de voltar a si foi socar alguém. De qualquer forma, ele lhe diz o quanto estava preocupado com ela quando Julius entra no quarto, assim que Scarlett se recompõe. Julius a informa que seu noivado com Kylie foi oficialmente cancelado com a permissão de suas famílias. Kylie foi expulso da herança da família real por proteger nobres envolvidos no tráfico de escravos, e todos os nobres da festa também foram presos. Scarlett fica satisfeita ao ouvir isso e pergunta a Julius se ela também será punida. Ele lhe diz que ela é muito importante para a família real para ser punida. Mas até que esse assunto se acalme, ela terá dificuldade em encontrar um homem disposto a se casar com ela. No entanto, ele também tem boas notícias para ela. Julius diz a Scarlett que seu ato recente se tornou uma história famosa em todo o reino, e as pessoas estão falando dela como se fosse o Batman. Eles a chamam de a Dama Manchada de Sangue que enviou hordas de nobres malignos para a prisão apenas com seus punhos, e ela é como uma heroína para todos eles. Leo fica devastado ao ouvir outro apelido ameaçador para sua irmã. Mas Julius lhe diz que há coisas mais importantes com as quais eles precisam lidar primeiro. Entre os nobres presos, há muitos nomes proeminentes que ocupam cargos governamentais. Mas o maior desafio deles é o primeiro-ministro, que tem sido o maior apoiador da facção de Kylie. Julius diz que o rei também suspeitava da corrupção na facção de Kylie. Então ele formou uma organização chamada SEAL-2 para investigá-la, e Leo é seu atual chefe. Ele então chama um de seus agentes, que foi a primeira pessoa a se infiltrar na facção de Kylie e trazer informações valiosas. O agente acaba sendo Sigurd, um lacaio de Kylie, que imediatamente pede desculpas a Scarlett por ter se comportado rudemente com ela todo esse tempo. Scarlett responde que ele merece um Oscar por sua atuação convincente, e Sigurd fica mais preocupado quanto mais ela fala sobre isso. Julius lhe dá permissão para socá-lo se ela quiser deixar as coisas para trás, e Scarlett aceita a oferta. No entanto, ela apenas dá um leve toque na bochecha de Sigurd porque ele também a resgatou muitas vezes enquanto trabalhava para Kylie. Depois disso, ela se despede, percebendo que finalmente está livre para fazer o que quiser, agora que não está mais ligada a Kylie. A primeira coisa em sua lista é interrogar a criada que tentou assassiná-la. Na manhã seguinte, Scarlett vai ao armazém onde a criada Nanaka está trancada, mas descobre que a criada trocou de roupa. De repente, um gato selvagem a ataca, mas Scarlett o derruba e identifica que a criada era na verdade uma fera metamorfa. Ela diz a Nanaka para voltar à forma humana para que possam conversar. E acontece que a criada era na verdade um menino o tempo todo. Ele está determinado a matar Scarlett a todo custo. E ela percebe que é por causa da marca de escravo em seu peito que o faz obedecer a qualquer comando de seu mestre. Ela pergunta a Nanaka se ele estaria disposto a contar tudo sobre seu mestre se ela pudesse libertá-lo, e ele lhe diz para ir em frente e tentar. Scarlett interpreta isso como um sim e imediatamente o imobiliza no chão antes de usar seus poderes para reverter o tempo em sua marca de escravo. Neste mundo, todos os humanos nascem favorecidos por um Deus. Mas a maioria das pessoas nunca percebe qual Deus os abençoou. Aqueles que percebem podem usar os poderes concedidos a eles pelo Deus.
E Scarlett é abençoada por Crenoa, o deus do tempo, razão pela qual a família real a valoriza muito. Ela usa os poderes de Crenoa para restaurar o corpo de Nanaka à condição anterior à sua escravidão. Mas isso a cansa. De qualquer forma, o jovem cumpre sua promessa e diz a Scarlett que a pessoa que o enviou foi o primeiro-ministro Godwin. O filho de Godwin estava entre as vítimas de Scarlett na festa, e ele ordenou a Nanaka que a matasse. Mas ele foi enviado para lá muito antes disso para espionar sua família. Nanaka diz a Scarlett que Godwin é um sujeito astuto que envia espiões a todas as famílias nobres para descobrir seus segredos e depois o chantageia para que se juntem ao acordo de escravos, para que caiam ainda mais em sua armadilha. Bem, isso é o suficiente para Scarlett, e ela se prepara para visitar a casa de Godwin para dar uma surra nele. Nanaka lhe diz para parar porque Godwin está sempre cercado por guardas, mas isso não vai deter Scarlett. Então, o servo traidor lhe diz que ela terá uma chance melhor de vencê-lo quando ele comparecer a um leilão de escravos em uma semana. Ele ainda não sabe a localização do leilão, mas promete Scarlett que pode colocá-la em contato com o traficante de escravos porque está disposto a fazer qualquer coisa para se vingar do desgraçado que o escravizou e a muitas outras pessoas de sua espécie. Scarlett fica feliz em aceitar sua ajuda e o leva consigo, sem saber que Julius ouviu todo o seu plano. Alguns dias depois, Scarlett e Nanaka vão aos bairros pobres para encontrar o traficante de escravos, e ela fala sobre um pedaço de mitil que comprou de uma criança por uma moeda de ouro. Nanaka lhe diz que ela foi enganada, mas Scarlett não acredita nele. Ela então se volta para Julius, que os acompanhou sem convite. A princípio, ele diz que quer aprender mais sobre seu povo porque isso o ajudará a se tornar um rei melhor. Mas quando Scarlett o pressiona, ele confessa que ouviu a conversa dela e percebeu que não podia perder essa divertida oportunidade de ver alguns caras sendo nocauteados. Nesse momento, um grupo de bandidos se aproxima, e Scarlett fica animada por ter alguém para espancar. No entanto, Nanaka lhe diz para controlar seus instintos de luta porque ele pode resolver isso com a conversa. Ele se aproxima dos bandidos e oferece-se para pagá-los se eles os levarem ao traficante chamado Junkie, mas eles se recusam a fazer negócios com pessoas de aparência fraca como eles. Eles falam sobre como uma criança lhes disse que uma mulher rica e estúpida comprou uma pedra dele por uma moeda de ouro e decidiram tirar vantagem disso. Eles também espancaram o menino e pegaram sua moeda de ouro no caminho para mostrar que os fortes caçam os fracos. E ouvir isso irrita Scarlett. Ela decide que esses caras merecem uma surra e aumenta sua força antes de usar seu poder para aumentar sua velocidade. Ela nocauteia 3 dos bandidos rapidamente e depois usa sua aura nos 2 restantes, que percebem que estão lidando com a infame mulher nobre e violenta. De qualquer forma, Scarlett derruba o cara com tapa-olho e depois se vira para o último bandido restante que disse que os fortes caçam os fracos. Ela diz que, pela lógica dele, ela está livre para fazer qualquer coisa com ele, e ele implora por misericórdia, prometendo devolver o dinheiro à criança. Scarlett lhe diz que ele pode fazer isso depois de apanhar, mas o bandido imediatamente usa a localização do traficante de escravos como moeda de troca. No entanto, ele revela tolamente a localização imediatamente, e Scarlett o agradece antes de nocauteá-lo. Ela então se vira para Julius, que está aplaudindo, e pergunta o que ele estava fazendo enquanto ela lutava. Ele pergunta se deveria ter intervindo, e Scarlett imediatamente recusa. Depois disso, Julius decide falar com o traficante de escravos Junkie sozinho, temendo que ele possa identificar Nanaka ou que Scarlett possa espancá-lo antes de obter qualquer informação dele. Ele consegue fazer isso em questão de minutos, blefando e ameaçando, e encontra a localização do próximo leilão de escravos. No caminho de volta, Scarlett chama Julius de um potencial golpista, e ele responde que ainda é melhor do que ser um maníaco violento. Nanaka se pergunta se este é o gênero de inimigos a amantes sobre o qual ele tanto ouviu falar. Mas então, de repente, Scarlett e Julius entram em acordo enquanto questionam sobre ideias para se infiltrar no leilão. Logo, Scarlett vai visitar um nobre chamado Zatan, que na verdade é o traficante de escravos cujo contato Junkie lhes deu. Zatan fica muito feliz em ver um novo cliente. Mas ele ainda diz a Scarlett que não é coisa de dama ir e conversar com um plebeu como Junkie apenas para chegar até ele, quando ela poderia ter pedido o endereço a qualquer nobre que conhecesse. Scarlett diz que isso não importa agora e então pergunta a Zatan sobre seu relacionamento com Junkie. Zatan diz que eles não tinham relações comerciais e ele apenas contratou Junkie para lhe trazer quaisquer escravos potencialmente valiosos que acabassem nos bairros pobres. Scarlett pergunta o que ele quer dizer com isso, e ele responde que anões, elfos, homens-fera e outras espécies se enquadram na categoria valiosa. E então ele aponta para Nanaka, dizendo que o homem-fera também é um espécime muito valioso. Enquanto Nanaka fica ansioso ao ouvir isso, Scarlett pergunta a Zatan como ele descobriu que seu servo era um homem-fera,
e ele responde que tem experiência suficiente nesse tipo de trabalho. Ele começa a rir com isso, e Scarlett quase se sente tentada a espancá-lo ali mesmo. Mas Nanaka a impede, dizendo que eles precisam seguir o plano. De qualquer forma, assim que o desgraçado para de rir, ele pergunta a Scarlett que tipo de escravo ela quer. Ela lhe diz que ouviu falar de um leilão de escravos que será realizado na capital em breve e que ela quer participar. Zatan fica sério ao ouvir isso e diz que, para participar do leilão, ela precisa ser verificada. Para isso, ela precisa revelar seu status a outras pessoas no círculo do leilão e comprar ou vender pelo menos 6 escravos. Scarlett oferece a ele qualquer quantia de dinheiro que ele queira, mas Zatan responde que não se trata de dinheiro. Em vez disso, ele diz que, se ela puder lhe dar o escravo homem-fera que ela tem, ele a levará ao leilão como filha de um parente distante. Scarlett fica realmente furiosa ao ouvir isso, mas de alguma forma controla sua raiva e sorri educadamente, dizendo que, se é tudo o que é preciso para entrar no leilão, ela está pronta para lhe dar o escravo. Logo depois, Scarlett e Nanaka deixam a mansão, e ela ainda não consegue acreditar que o tráfico de escravos está sendo realizado tão abertamente no reino. Ela também fica feliz que tudo funcionou de acordo com o plano e Zatan se comportou exatamente como Nanaka previu. Ao voltarem para casa depois disso, Scarlett pergunta a Nanaka se ele tem certeza disso porque, embora ela possa limpar sua marca de escravo depois, ela não pode protegê-lo quando ele é um escravo. Nanaka responde que isso soou como se ele fosse colocá-lo em leilão e que ele não deixaria ninguém machucar sua mercadoria antes do leilão. E então de repente começa a bocejar. Scarlett entende que os homens-feras são principalmente ativos durante a noite e dormem durante o dia. E no momento seguinte, Nanaka se transforma em sua forma animal enquanto adormece nos braços de Scarlett. Ela o leva de volta para a pousada, onde o príncipe Julius os espera. Scarlett lhe diz que as negociações foram bem-sucedidas, e ele fica chocado ao ouvir que ela conseguiu lidar com a situação sem socar ninguém. Mas o príncipe a acompanha, ficando perto dela o tempo todo. Scarlett fica irritada com isso, mas Julius continua a segui-la, dizendo que tem alguns negócios naquela rua. Nesse momento, um vendedor de torta de maçã chama Scarlett, dizendo que tem uma oferta para garotas bonitas. Ele diz que se ela comprar uma torta de maçã, ele lhe dará uma maçã grátis, e Julius decide aproveitar a oferta e compra também. Ele faz uma compra de uma cartomante suspeita também, e Scarlett pergunta que negócios ele realmente tem naquela rua. Julius responde que ele acabou de inventar isso e chama Scarlett de fofa por acreditar em uma mentira tão óbvia. Ela fica realmente irritada com ele e soca uma parede próxima porque não pode socar o príncipe. Julius apenas ri disso e então lhe dá uma torta de maçã que faz Scarlett sentir como se estivesse voando para o céu. Julius então pede desculpas por provocá-la, mas ela responde que ele não pode ganhar seu perdão apenas com uma torta de maçã. No entanto, adicionar outra torta de maçã resolve o problema, e Scarlett rapidamente o perdoa. Depois disso, Scarlett observa que Julius conhece muito bem o layout da cidade, e ele responde que costumava faltar às aulas regularmente para explorar a cidade. Ele pergunta como ela se sente ao ver o mercado, e Scarlett observa que, quando Kayla mandava comprar pão para ele, ela não tinha muito tempo para olhar ao redor. No entanto, agora que ela o vê, o mercado parece um lugar alegre. Julius fica feliz que ela goste e diz que toda vez que vinha aqui, ele queria que ela visse este lugar. Scarlett se pergunta se ele a acompanhou apenas porque queria mostrá-la e pensa que, se ele tivesse apenas dito isso, ela não estaria tão irritada. De repente, Julius começa a monologar, dizendo que odeia ficar entediado. Desde criança, as únicas coisas que lhe interessavam eram coisas feias e distorcidas. Ele estava sempre cercado por nobres estúpidos que queriam agradá-lo, e ele tinha que continuar agindo na frente deles. No entanto, então ele viu Scarlett, que não estava nem um pouco interessada nele. Além disso, ele viu seu irmão mais novo a intimidando. Então, ele decidiu falar com ela. Ele disse a ela que poderia reclamar com o pai se Kayla a estivesse assustando. Mas Scarlett apenas lhe deu um sorriso assustador ao dizer que ele acabou de fazer uma boa piada. Esse foi o momento em que ela teve sua atenção total, e agora não há ninguém mais interessante para ele do que Scarlett. Com isso, ele de repente se inclina para beijar suas bochechas, e Scarlett fica pasma. Julius diz que este não é o amor romântico tradicional, mas ele está confiante de que gosta dela e ela é muito querida para ele. Mais tarde naquela noite, enquanto Scarlett se senta sozinha em seu quarto, ela ainda não consegue acreditar no que acabou de acontecer. Ela se joga na cama, imaginando se o beijo foi mais um dos truques do príncipe para irritá-la. No dia seguinte, Scarlett vai encontrar Zack novamente e diz a ele que entregará Nanaka a ele, mas ele deve honrar sua promessa. Ele concorda, mas antes disso,
ele pede a Scarlett uma prova de que o escravo é realmente um homem-fera. Ela pergunta se ele não confia nela, e ele responde que é apenas sua política confirmar os bens antes de aceitá-los. Scarlett ordena a Nanaka que se transforme, e ele imediatamente se transforma em um gato ou cachorro, ou seja lá o que for aquela criatura. Zatan fica encantado ao ver isso, e nesse momento um homem grande e assustador com presas saindo de sua mandíbula inferior entra no quarto. Ele olha para Scarlett e pergunta se ela é a escrava que eles estão recebendo hoje. Zatan diz ao escravo chamado Donovan que Scarlett é a cliente deles e o homem-fera com ela é o escravo. Nanaka claramente não fica feliz em vê-lo, e Scarlett também percebe que Donovan é meio humano e meio besta mágica, o que o torna um licantropo. Zatan pede desculpas pelo comportamento rude de seu escravo e então lhe diz para levar a besta. Donovan fica animado ao ver isso e observa que os homens-feras são conhecidos por sua rápida regeneração. Ele coloca uma coleira de metal no pescoço de Nanaka e começa a puxá-lo, mas Nanaka resiste, deixando-o com raiva. Ele balança seu chicote farpado no ar para atingi-lo. Mas então, de repente, Scarlett agarra o chicote com as próprias mãos. Ela diz a Zatan que seu escravo é bastante bem comportado e que, se ele não tiver coragem de puni-lo, ela pode fazer isso por ele. Donovan apenas zomba dela. E até Zatan despreza a Scarlett, dizendo para ela não provocar seu escravo porque ele é um ex-aventureiro de rank A. Ele afirma que ela precisa ser tão forte quanto um capitão da guarda noturna para derrubá-lo. E Scarlett pergunta por que isso importa, e ele fica confuso e lhe diz que está apenas preocupado com ela. Mas então Donovan declara que é tarde demais. Ele não vai deixar uma mulher pisar em seu orgulho e decide lhe dar uma lição. Ele começa a puxar o chicote dela, mas não consegue tirá-lo do aperto firme de Scarlett. Ele tenta ainda mais forte, e Zatan lhe diz para parar de brincar porque não há como uma garota vencer um homem em uma categoria de peso muito maior. Donovan responde que está seriamente tentando o seu melhor. Então Scarlett pergunta a Zatan se Donovan também será colocado em leilão. Ele responde que vai manter Donovan como seu guarda-costas pessoal e treinador para outros escravos. E essa é uma boa notícia para Scarlett, porque ela não precisa se preocupar muito com ele perdendo valor depois de sofrer alguns danos. Então Scarlett de repente joga Donovan no ar antes de socá-lo na estratosfera. Zatan fica pasmo ao ver isso, mas Scarlett não se importa com ele. Ela se vira para Nanaka e remove sua coleira para ver que ele está sangrando. Ela usa sua magia de cura para tratar suas feridas e o abraça, dizendo que voltará para ele em breve. Enquanto isso, ele deve suportar os problemas que enfrenta ali. Scarlett se vira para o nobre sobre a janela quebrada, e ele lhe diz que ela não precisa pagar pelos reparos. Ele até a agradece por disciplinar Donovan, porque ele sempre falha em fazer isso sozinho. Assim que Scarlett retorna à sua pousada, ela encontra uma carruagem familiar estacionada do lado de fora da porta. Seu irmão sai dela e está realmente bravo com ela. Ele lhe diz que ela pode contar a história completa assim que chegarem à capital. Enquanto Scarlett vê Julius na carruagem, ela o amaldiçoa por ser um príncipe inútil que nem conseguiu impedir seu irmão de descobrir sobre eles. Assim que chegam à capital, Léo começa a beber licor forte na mesa de chá, perguntando a Julius e Scarlett se eles têm algum bom senso. Ele pergunta como eles puderam arriscar suas vidas tão casualmente, mas Julius responde que eles encontraram a localização do leilão de escravos, então está tudo bem. Léo se acalma antes de dizer que também fez algumas pesquisas e descobriu que o primeiro-ministro Godwin está organizando o leilão ele mesmo. Scarlett lhe diz que o leilão é em 2 dias, e Léo entra em pânico enquanto começa a planejar as coisas para a grande missão. Enquanto isso, Scarlett começa a encarar Julius, que sorri e pergunta se ela quer uma torta de maçã como a que eles comeram outro dia. Ela fica irritada com ele sem motivo, mas então Léo os interrompe, dizendo que ele elaborou um plano. Primeiro, ele quer que Scarlett volte para casa, mas ela recusa, dizendo que é a única coisa que ela não pode fazer. Léo pensa que a única razão que a motiva é socar Godwin, mas ela responde que é mais do que isso. Ela diz que, desde pequena, viu que pessoas boas sofrem enquanto nobres maus continuam prosperando. Ela acredita que canalhas gananciosos e maus não podem ser punidos por meios normais e que ela precisa fazer algo a respeito à sua maneira. Ela de repente se levanta, dizendo que nobres egoístas e gananciosos são os alvos mais satisfatórios para socar. Léo e Julius têm suas reações usuais às suas tendências violentas. E Scarlett diz que pessoas normais nem conseguem vencer nobres. Mas como ela é filha de um duque de alto escalão, ela ficará bem. Julius concorda com ela, para o desespero de Léo, que teme que a natureza violenta de Scarlett arruine a reputação de sua família. No entanto, o maior problema é que pessoas do Império Vanquish podem estar no leilão.
Scarlett e Julius ficam tensos ao ouvir isso porque o Império Vanquish está em desacordo com seu reino da Palestina nos últimos 300 anos. Eles são conhecidos por serem pessoas impiedosas que respeitam o poder como a única hierarquia e são governados por poderosos cavaleiros de dragões. Embora as negociações de paz tenham começado com as duas nações recentemente, Léo tem notícias confirmadas de que a Força Aérea Vanquish esteve em contato com Godwyn recentemente. Coincidentemente, ao mesmo tempo, Godwyn está tendo uma reunião com alguns oficiais do Exército Aéreo Vanquish. Ele está furioso com Scarlett por ter estragado a festa de Kylie e desviado seus planos e pede aos soldados para se livrarem dela. O soldado ruivo aceita de bom grado a missão e voa em seu dragão. Mas Godwyn não fica satisfeito com sua atitude arrogante. Nesse momento, uma garota lhe diz para esquecer os cavaleiros de dragões e olhar o que ela tem. Ela aponta uma arma para Godwyn, mas como as armas ainda não foram inventadas neste mundo, ele não sabe o que é. A garota lhe diz que é um presente da deusa Palmia, e Godwyn puxa seu pingente, dizendo que ele já tem um presente dela. Ele não acha que o cilindro de aparência engraçada possa fazer alguma coisa. Mas quando a garota atira em um vaso de flores com uma pistola, ele fica chocado. A garota acaba sendo ninguém menos que Tara, a amante de Kylie, e ela diz a Godwyn para usar esta arma que pode matar até os inimigos mais temíveis para vencer suas próximas batalhas. Logo, o dia do leilão chega, e Zatan nervosamente dá as boas-vindas a Scarlett à casa de leilões. Ele lhe dá uma máscara que provavelmente não fará nada para esconder seu rosto, e Scarlett o agradece, desejando-lhe boa sorte para o leilão de hoje. Zatan então leva Scarlett ao salão, e ela continua pensando em sua estratégia. Depois que eles conseguiram a localização do leilão, Julius imediatamente enviou os agentes de sua organização para se infiltrarem no local como servos. No entanto, ele sabia que todos estariam desarmados dentro do salão de leilões. E mesmo que usassem magia, não seriam capazes de prender Godwyn. É por isso que ele disse a Scarlett para ser a principal unidade de combate deles porque, ao contrário do resto dos perdedores, ela só precisa de seus punhos para espancar todos. Scarlett entra confiante no salão de leilões com isso em mente. E ao mesmo tempo, Leonardo e outros cavaleiros estão esperando do lado de fora, prontos para atacar sempre que Julius lhes der o comando. Léo está confiante em seus preparativos, mas ele reza para que Scarlett cumpra sua promessa de que não usará violência desnecessariamente. Seu estômago começa a doer porque ele sabe que ela não consegue controlar os punhos, e ele apenas espera que a missão dele seja bem-sucedida de alguma forma. Nesse momento, as luzes se apagam, e Scarlett acidentalmente esbarra em um homem. Ele pede desculpas e se afasta, e ela sente que já ouviu a voz dele antes. No entanto, ela não tem muito tempo para pensar nisso, pois o anunciante entra no palco e oficialmente inicia o leilão. Ele primeiro traz uma mulher-pássaro de uma asa para o palco, e os nobres imediatamente começam a dar lances. Scarlett os observa da sacada, mal controlando sua raiva quando de repente Julius aparece. Ela pergunta o que ele está fazendo ali, quando deveria estar liderando a missão, e ele responde que veio para vê-la. Scarlett começa a se afastar, mas Julius a segue, perguntando se ela já encontrou Godwyn. Ela responde que não o viu, mas tem uma ideia de onde ele poderia estar. Julius a incita a agir rapidamente porque os cavaleiros reais estão estacionados do lado de fora do portão e podem levar seu alvo se ela não se apressar. Scarlett imediatamente lhe oferece uma troca, pedindo para ele atrasar a chamada dos cavaleiros reais porque ela lhe dará o espetáculo de uma vida. Ele pergunta sobre a localização de Godwyn depois de finalmente lidar com tudo isso, e Scarlett acredita que ele está supervisionando tudo da sacada mais alta. Julius lhe diz que eles devem se apressar para a localização dele nesse caso, e Scarlett o segura, dizendo que é inútil. A garota começa a chorar enquanto os outros escravos oram a deuses e santos para salvá-los, mas Nanaka promete que todos estarão seguros. Por outro lado, Scarlett coloca os guardas para dormir, e Julius elogia seu controle mágico. Ela começa a emburrar com isso, lembrando de que ele a venceu nas práticas de magia na academia, e Julius fica secretamente feliz ao ver seu ciúme. Nesse momento, eles encontram um grupo de bandidos, e Scarlett imediatamente percebe que são os guardas particulares de Godwyn. Ela decide tratá-los como aperitivos antes do prato principal e tira suas luvas para usar suas manoplas cravejadas de diamantes. Ela nem usa a bênção de Crenoa para aumentar sua velocidade e espanca todos os bandidos antes de arrombar a porta da sala onde Godwyn está desfrutando do espetáculo com seus aliados mais próximos. Enquanto todos ainda estão processando o que está acontecendo, Scarlett entra confiante na sala e joga sua máscara, dizendo a Godwyn que seus punhos estavam coçando para encontrar o rosto dele. Godwyn fica chocado ao vê-la, mas seu filho fica furioso porque tem contas a acertar com Scarlett. Ele lança um feitiço de raio para atacar Scarlett,
Mas Julius usa o Anel Real para cancelar o feitiço imediatamente. Godwyn entra em pânico ao ver o Anel Real que pode anular qualquer feitiço lançado pelas pessoas do Império porque apenas o Imperador e Julius podem tê-lo. Julius imediatamente começa a relaxar e os nobres corruptos se borram de medo porque estão condenados agora. No entanto, eles se convencem de que o loiro na frente deles é um impostor. Ele ordena que um escravo especial seja trazido para isso. Godwyn ordena a Donovan que mate Scarlett e Julius. Mas nesse momento, Sigurd chega e corta a mão de Godwyn. Scarlett percebe que o cara em quem ela esbarrou antes era Sigurd, que ainda estava agindo como um seguidor leal de Kylie para se infiltrar no leilão. Godwyn está muito frustrado agora e ordena que todos ataquem os intrusos. Sigurd assume o comando do outro lado e diz a Scarlett e Julius para ficarem atrás dele. No entanto, Scarlett o agarra pela gola e o puxa para trás, dizendo que os nobres ali são seus alvos e ele não vai tocá-los. O servo fica secretamente excitado quando Scarlett lhe diz que ele só tem permissão para lutar contra Donovan enquanto ela cuidará do resto dos canalhas. Ele imediatamente aceita sua ordem e deixa Scarlett se divertir. Ninguém nem se atreve a se aproximar dela ao ver seu sorriso ameaçador. Mas Scarlett vai atrás de todos eles um por um, jogando alguns deles para fora da sacada em sua fúria. Logo depois, Léo entra correndo para verificar o que está acontecendo porque ele nunca recebeu o sinal do príncipe e fica chocado ao ver as cenas sangrentas. Scarlett está orgulhosamente de pé na frente de uma pilha de nobres derrotados, e Léo pensa que ela finalmente se tornou uma assassina em massa. Scarlett lhe diz que ela se conteve para que ninguém morresse de fato. Mas nesse momento, eles percebem Sigurd lutando para combater Donovan. O resto dos convidados está fugindo em pânico, e Léo pensa que alguns deles podem escapar a essa altura. Julius concorda com ele e decide que eles devem mobilizar os cavaleiros, mas Scarlett o lembra de que ela ainda não espancou Godwyn. Apesar disso, Julius ordena a Léo que envie os cavaleiros atrás de Godwyn, e Scarlett diz que não foi isso que ele prometeu. Ele a assegura de que só ela terá o direito de espancar o primeiro-ministro. Léo se vira ao ouvir isso e pergunta o que diabos está acontecendo. Julius explica que ele trocou votos com Scarlett, então ele tem que cumprir sua promessa a ela. Léo fica surpreso ao ouvir isso porque ele pensa que Julius e Scarlett trocaram votos de casamento. Ele fica emocionado pensando que sua irmã finalmente encontrou o cara com quem quer passar a vida, mas Scarlett não entende porque ele está sendo tão dramático. Julius percebe que ambos são um pouco burros quando se trata de ler o ambiente, mas ele decide ignorá-los e envia um sinal para os cavaleiros esperando do lado de fora. Logo, Léo também se recupera de seu surto dramático e usa sua habilidade especial chamada Clarividência para escanear toda a mansão. Ele avista um dragão pairando acima do telhado. Os três correm em direção ao telhado, e Julius observa que sua teoria de que Godwyn estava trabalhando com os cavaleiros de dragões do Império Vanquish se mostrou verdadeira. Scarlett tem uma maneira de superar essa dificuldade e ela tira os sapatos enquanto diz a Léo para libertar Nanaka e todos os outros escravos. Ela então ativa o poder de aceleração, cruzando um lance inteiro de escadas em um único salto. Ela salta pelas paredes antes de quebrar uma janela e então salta diretamente para o telhado. Usar muito poder de uma vez impõe um fardo pesado em seu corpo. Mas o dragão, assim como Godwyn, estão em sua mira agora, e ela não pretende deixar o velho desgraçado escapar. Enquanto isso, Godwyn e seu filho chegam ao Cavaleiro de Dragão e começam a insultá-lo. Mas o Cavaleiro de Dragão está irritado com eles. O dragão balança sua cauda pesada para afastar os dois idiotas. Mas nesse momento, Scarlett desce do céu como um meteoro e bloqueia a cauda do dragão. Ela já esmagou o filho de Godwyn sob seus pés e casualmente lhe diz que ele é o próximo. Ele se ajoelha diante dela e joga seu capuz, dizendo que se apaixonou por ela. Ele a pede em casamento, para o choque de todos, mas Scarlett recusa sua proposta e o afasta. O dragão tenta vingar seu mestre atacando Scarlett, mas ela agarra sua boca e o imobiliza no chão. Nesse tempo, o Cavaleiro de Dragão se levanta e, depois de ver Scarlett espancá-lo e seu dragão, ele fica ainda mais interessado nela. Ele novamente a pede para aceitar sua proposta, mas ela o soca no estômago para tirar seu fôlego. O ruivo ainda continua divagando sobre como ela é linda, forte e graciosa. Então, Scarlett o chuta para longe, pensando que isso será suficiente para derrubá-lo. No entanto, ele se levanta e, embora mal consiga ficar de pé, ainda quer que Scarlett se case com ele porque ele nunca viu uma mulher forte como ela. Scarlett lhe diz para parar de agir como um tolo porque ela sabe que ele é o Flame, o primeiro príncipe do Império Vanquish que veio aqui para matar o incompetente Godwyn. Godwyn entra em pânico ao ouvir isso, e então Alflame confirma a declaração de Scarlett. Ele declara que veio para matar Godwyn e seus seguidores porque traidores como ele são a maior ameaça à paz de ambos os países.
Al joga sua lança em Godwin para acabar com ele rapidamente, mas Scarlett estilhaça a lança com um chute, dizendo para ele recuar. O príncipe imediatamente se aproxima e agarra a perna dela. E Scarlett percebe que ele estava apenas agindo como fraco antes porque seu corpo ainda parece em ótima forma. Ela pergunta se ele realmente confia em sua resistência, e Godwin afirma, dizendo que ele tem a bênção para tornar seu corpo tão duro quanto aço, então ele não pode ser derrotado por ataques físicos. Ela então de repente agarra sua cabeça, e Al baixa a guarda pensando que ela vai beijá-lo. No entanto, Scarlett empurra a cabeça dele para baixo e o atinge com toda sua força, apesar de levar vários golpes de joelho no rosto. Al age como se estivesse perfeitamente bem. Mas quando ele se levanta, começa a sentir tontura porque os chutes de Scarlett lhe deram uma concussão, e novamente pede Scarlett para ir com ele porque este reino de fracos não a convém. Ela já teve o suficiente de suas divagações e simplesmente o agarra pela gola e ativa seu poder para jogá-lo de volta ao seu reino. Ele pede desculpas por tentar matá-la e por usar Taran para romper seu noivado com Kylie. A segunda declaração é nova para Scarlett, e ela pergunta ao ministro se ele ajudou Taran a se aproximar de Kylie. E Godwin gagueja ao dizer que apenas seguiu o plano de Tara. Scarlett está curiosa agora. E Godwin vê uma chance de escapar. Ele promete informações se ela o deixar ir e começa a dizer que Tara não é uma garota normal e que ela foi convocada de outro mundo pela própria deusa. Scarlett não tem certeza se ele está falando a verdade, mas a nova informação é suficiente para fazê-la parar por um tempo.